Rapaziada, como eu disse ontem aí, um dos títulos do vídeo meu, é a hora de arrumar a casa e calar a boca da mídia. John Textor, pelo que diz a nova notícia aí, com foco maior no Botafogo, John Textor deve vir ao Brasil e pode aumentar investimento. Depois dessa chuva de críticas que o Textor vem levando, é meio lógico que ele, como é um cara de brio, né, um cara orgulhoso, ele vai querer mostrar para quem tá criticando ele que sabe muito do que ele tá fazendo. Então ele vai, como ele se afastou um pouco do Lyon, até para, né, parar um pouco a perseguição ao Lyon na França. A pessoa dele que tá trazendo muita perseguição ao Lyon lá, né? O pessoal garrou o ranço dele e ele já vendeu a parte dele do Crystal Palace. Ele agora tá focando no Molenbeek, a gente sabe que é o Molenbeek, né? Série B da Bélgica e tal. É algo bem secundário. Ele vai focar no Botafogo. Vai ser o trabalho dele focar no Botafogo e, lógico, vai querer mostrar que ele sabe muito e fazer o Botafogo vitorioso de novo. Ele vai querer mostrar para quem tá criticando ele que ele é brabo. Então, não sei se realmente vai funcionar. Porque o futebol é aquilo. Às vezes, tu pode investir um caminhão de dinheiro, tu pode fazer tudo certo, mas um detalhezinho extra-campo ferrar com tudo. Então, pode não dar certo ao ponto de ganhar tudo, mas ele vai vir com sangue nos olhos para isso. E essa é a hora de se empenhar e calar geral que está criticando ele. Então vamos ler essa matéria aqui depois. Tem também aqui, tem Sport TV conta na área, tem Band Esportes, tem um monte de programa pra gente ler que tem ESPN, com o Sport Center e muito mais. Antes disso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, no final a gente lê a matéria e toca uma ideia. Agora é hora de recalcular a rota, se reorganizar e voltar para a temporada. Rafael Marques aparece aqui conosco também no Sport Center. Porque é isso, Rafa. Dia 1º de julho, feliz ano novo pro Botafogo. E a vida continua, né? Marianas, Jailson, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Botafogo tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e volta a campo somente no próximo dia 15 para enfrentar o Vitória no estádio Newton Santos na retomada do Campeonato Brasileiro. E até lá é o tempo que o investidor John Textor está planejando para poder remapear o mercado na busca de um novo treinador. A demissão do Renato Paiva pegou muita gente de surpresa, mas internamente já se cogitava essa possibilidade com base em alguns arranhões nas relações diretas entre o gestor do Botafogo, o John Textor, e o então técnico português que comandava a equipe e comandou nesse Mundial da FIFA, essa Copa do Mundo de clubes. O que realmente pegou e foi o ponto principal para a demissão do Paiva foi o que a gente pode dizer de uma espécie de afronta ao Botafogo Way. John Textor quer um time ofensivo, agressivo, que ataque bastante, com características semelhantes ao time do Arthur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o mapeamento do mercado vai ter como principal elemento o aspecto exatamente esse perfil do treinador. Tem que ser alguém que tem essa vertente, que gosta de colocar as suas equipes para jogar para o ataque. Como isso não aconteceu na maior parte do trabalho do Renato Paiva em jogos contra times mais fortes, por isso o português acabou sendo demitido. A delegação do Botafogo volta do Mundial de Clubes hoje, desembarque previsto para o final da tarde aqui no Rio de Janeiro. Os jogadores terão folga e se reapresentam somente na próxima segunda-feira, quando iniciam a preparação para a sequência da temporada. Se o Botafogo não tiver um técnico contratado a tempo do jogo do dia 15 contra o Vitória em casa, do dia 20 contra o Sport em Recife, não deve passar. Pelo menos é desta maneira que o John Textor está trabalhando, meus amigos. Vamos observando e acompanhando, então, o mercado do Botafogo. Valeu, Rafa. Beijo pra você. A gente segue também atualizando as equipes direto do Rio de Janeiro. O Flamengo também foi mais uma. E ontem o Brasil e o Rio de Janeiro pararam para assistir o Flamengo e depois pararam com a notícia que veio do Botafogo, da demissão do técnico Renato Paiva. Não segue mais Nove Negros. Eu confesso que eu tive que conferir, Henrique, se a notícia, quando eu vi. Não, era pera. uma sacanagem, se era né? verdadeira mesmo, não era mesmo. E aí. fechar minha boca, que ficou bem. É verdade. É verdade, e é bem surpreendente, assim, pelo timing, porque eu acho que o Botafogo não entregou um campeonato mundial ruim. Eu acho que tem histórias bonitas para contar da competição, conseguiu avançar, como eu disse no bloco anterior, além do que se imaginava. Agora, engana-se quem pensa que foi por causa do jogo do Palmeiras, porque já existia, sim, a gente sabe que o Textor espera do Botafogo
uma insatisfação com o comportamento defensivo, com a performance fora de casa, principalmente. Acho que tudo isso pesou. E acabou que no jogo contra o Palmeiras a gente viu alguns desses indicativos, né? Um time excessivamente conservador, que não conseguiu fazer uma trocação mais direta com o Palmeiras, agredir. O Botafogo não atacava tão mal o Palmeiras desde 2022. Desde que virou SAF, passou a investir, sempre atacou melhor o Palmeiras. Então acho que isso acabou pesando para essa tomada de decisão. Vamos ver quem vem, né, Camila? Porque também trazer um outro cara que não inspire confiança... A torcida nunca gostou plenamente do Paiva, né? Sim. Sempre teve uma reserva, uma ressalva. Tem que trazer um nome que agrade ao torcedor também. Agora, Edídio, o John Textor levou 60 dias quase para contratar o Renato Paiva, para botar um treinador do Botafogo ali às vésperas do Campeonato Brasileiro. O cara levou o time às oitavas da Copa do Brasil, passou de fases na Libertadores, venceu o PSG na Copa do Mundo de Clubes, mas não tá bom. O Textor reconheceu, acho que a escolha dele estava errada. Esperamos que para ele tomar essa decisão, né, de mandar o Paiva embora, que ele já esteja alguém engatilhado. Eu acho que ele não pode mandar nessa situação que o Botafogo, como ele se entregou, fez um campeonato, uma Copa do Mundo de Clubes muito boa, ganhou do PSG, e mostra ele na entrevista o John Textor dando um beijo nele, abraçando ele com alegria, e aí perde o jogo é desclassificado, vai embora para casa, que realmente nesse jogo contra o Botafogo pareceu um time que se omitiu ali, não estava querendo só defender, não almejou, venceu o jogo dentro do tempo normal. Então, realmente, eu acredito que ele já esteja com alguém engatilhado, porque no momento que você... Oitava de final da Libertadores, da Copa do Brasil, bem no Brasileiro ali, que se ganhar, já pula ali para entre os primeiros. G6, então, com o jogo a menos. Né? Realmente, a gente espera isso, que ele já esteja alguém engatilhado. Vai começar a temporada... Beijo, aí, ó, o beijo que alegria é essa? Que acabou rápido. Vai começar a temporada de novo, agora em julho, depois de ter começado em abril só, do Botafogo. Enfim, Felipe, acho que pelo menos uma coisa a gente já conheceu do John Textor. Em pouco tempo de Brasil, ele já assinou a cartilha do Cartola brasileiro, né? 121 dias de clube, Renato Paiva, 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 60 dias para escolher, ele escolheu um time, encaixou com um time que o Textor não gostava, que era com o Cuiabano e Alex Telles dobrando na lateral, porque ele contratou o Santi Rodrigues para jogar ali. Mas só que ele não respondeu. Encaixou com o Cuiabano ali, e aí começa o problema do Renato Paiva com o Textor. E eu acho que o Textor, ele acabou de dar uma resposta pra gente que o Botafogo para esse ano não tem planejamento. Não teve planejamento pro início do ano no Carioca, não teve planejamento pro Mundial. O Palmeiras sim teve planejamento pro Mundial. Contratou o Vitor Roque e o Paulinho. O Paulinho não consegue jogar mais de 30 minutos, mas contratou ele lá no início do ano. E no Campeonato Paulista o Abel estava testando o elenco inteiro. O Botafogo contratou os jogadores pro Mundial agora. E bota pra jogar. Como é que bota pra jogar se os jogadores estão vindo de férias? 3 reforços de frente que o Renato Paiva praticamente não teve à disposição. E ele classifica no grupo da morte, que era o Botafogo, era tido como o terceiro colocado desse grupo. Classifica no grupo da morte, perde sim num jogo ruim do seu time, sim, no jogo ruim, porque o Botafogo podia ter apresentado coisas melhores, mas não pode falar de um planejamento que foi feito em 60 dias para ele contratar o Renato Paiva e jogar fora agora, depois de um grande primeira volta, né? Um grande primeiro turno de Mundial. E aí ele classifica na Libertadores, depois de estar atrás, classifica na Libertadores, classifica na Copa do Brasil, pode ser quinto no Brasileiro. O que você explica para mandar o Renato Paiva embora? O Botafogo foi muito mal. Falta planejamento do Botafogo de 2025. No início da temporada, a falta de planejamento foi porque o Arthur Jorge decidiu ir embora, mas dessa vez é o Textor quem resolve começar o planejamento de novo, agora em junho, no meio da temporada. Enfim, a gente continua acompanhando, claro, as notícias do Botafogo, se teremos novo treinador aí nos próximos dias, mas ainda lá na Copa do Mundo de Clube. Mani, só para novamente explicar essa queda do Renato Paiva, né? O Paiva deu uma entrevista muito legal antes do jogo contra o Palmeiras, senhor de tudo, estava dominando todas as paradas, sabemos o que nós vamos fazer. Do outro lado, eu conheço muito está do outro lado, eu sei que é difícil entender o que passa na cabeça, mas vamos tentar ter mais posse de bola, com mais posse de bola a gente tem uma chance. Tudo que ele falou aconteceu o contrário, o Botafogo não teve mais posse de bola, o Botafogo ficou todo o tempo do jogo na retranca, ele só está tomando 1-0, no gol do Paulinho em prorrogação, e foi um time covarde, um time que a gente elogiou, postura vertical, de velocidade, de chegar muito rapidamente ao gol do adversário, mas que não fez isso em nenhum momento da partida. Fez uma vez, aí o Fux
chegou lá e roubou uma bola do Igor Jesus. No mais, só no segundo tempo, naquele abafa lá, na prorrogação, para tentar buscar alguma coisa. E aí o Palmeiras também contou, não é? Com muita sorte para, de repente, não tomar um gol ali naquele finalzinho. Mas, realmente, o cara vem para cá, tem a chance de ouro, Sormani, e deixa o time todo retrancado. Aí, sinceramente, né? Aí não dá para defender. Eu não defendo um cara desse, sinceramente, não dá para defender. Desculpe, mas é indefensável. Eu não gosto de pedir a cabeça, a demissão de ninguém, mas nessa o Botafogo tá certo. Não fez o certo, não condiz com uma partida de Mundial em que você tem que... Não arriscou e tá fora. Olha só, olha que inteligência desse cara, Sormani. Exatamente, Quesada. Então, é nesse ponto aí que eu estava discutindo com a Isa até tem uma discordância. Isa, então, o comportamento do Botafogo contra o Palmeiras foi o mesmo comportamento do Botafogo contra o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid não é elite. E o Botafogo perdeu por 1-0, não viu a cor da bola. Perdeu para o Palmeiras, foi eliminado pelo Palmeiras e também não viu a cor da bola. Então é disso, é essa decepção, é essa frustração que eu acho que o torcedor do Botafogo nesse momento tem, entendeu? E justifica-se a demissão do técnico Renato Paiva. Eu entendo. É que assim, eu entendo você ter uma postura, entendo um pouco mais você ter uma postura defensiva contra times como o Atlético de Madrid e contra o PSG principalmente. Mas contra o Botafogo, contra o Palmeiras, eu realmente não entendo. Porque são duas equipes que estão disputando títulos nas últimas temporadas, são duas equipes que se equivalem. A gente pode discutir aqui qual é o melhor elenco. Eu acho que hoje o melhor elenco é o elenco do Palmeiras, mas sim, time por time se equivale. Ainda mais, agora não vai ter mais o Igor Jesus, mas o Botafogo tinha esse jogador, o Igor Jesus, que é um jogador que pode decidir partidas, enfim. Então, eu realmente acho que a postura do Botafogo foi muito ruim, as escolhas do Renato Paiva foram muito ruins, e é isso. Acaba custando caro, acaba custando a cabeça do treinador, porque é um jogo que envolve uma rivalidade, não é só um jogo de Copa do Mundo de clubes, né? É um jogo que envolve uma rivalidade, que pode pesar para o resto da temporada. Então, eu acho que o Botafogo, no fim das contas, acaba fazendo certo. Os botafoguenses já tinham muita desconfiança, né, no trabalho do Renato Paiva, não gostavam muito da insistência dele com esse esquema de 3 volantes e tudo mais. Então, acho que no fim das contas, sabe, Sormani Quesada, os dias do Paiva no Botafogo estavam contados. Em algum momento isso ia acontecer. E aí aconteceu depois dessa eliminação para o Palmeiras. Mas isso é culpa do Textor e da turma lá do Botafogo que cuida de scout de treinador, entendeu? O que trabalho extraordinário esse cara fez a ponto de pegar um time que vai disputar uma Copa do Mundo de Clubes. Vocês me perdoem. Perdoem, mas no Bahia ele foi legal? Não. Foi legal no Bahia? Não foi legal no Bahia, né? Não foi. Não foi legal no Bahia. Que trabalho que ele fez no Bahia? Fala, ele foi campeão do quê? Né? Nada. Não foi nada. Então, aí é isso. Com a Textor tem, gente, sei lá, meu. Quando você tem a grana, o mundo é grana, né, gente? Não adianta. Eu tô aqui na terra da grana. Quem tem, quem não tem, não tem. Né? Você compra a comida no supermercado, come em casa, é mais barato. Se você sair para jantar ou almoçar todo dia, você vai torrar seu dinheiro. A vida é assim. Ruim ou não, é assim. O Botafogo tem dinheiro. Pô, mas você quer chegar com isso? Não, o Botafogo tem dinheiro. Pô, vai mundial, eu sou o dono do Botafogo. Cara, eu vou trazer o fera das galáxias aqui, entendeu? Para não falar outra coisa. Eu vou trazer o cara para dirigir o time. Né, Sormani? Pô, vou dirigir, vou comandar, vou deixar o comando com o cara. Eu não sei quem que é o cara, eu não tenho que ficar pensando nisso, eu não ganho para isso. Você também não, ganha pra isso. Os caras estão lá. Os caras ganham muito bem para isso. Pensem, contratem, porque o dinheiro é o mesmo. Agora tem uma multa rescisória pro português aí. Ficou eliminado do Mundial, ficou sem o técnico, que não fez coisa legal aqui, pronto. E vai viver daquele resultado contra o Paris Saint-Germain, que é um resultado que ninguém está desconsiderando, mas é um resultado. Não sei se jogar 10 vezes contra o Paris Saint-Germain, eu não sei quantas vezes vai vencer mais. Thiago, meu caro, eu me surpreendi, eu acordei hoje de manhã, pimba, recebi o negócio, falei, como assim? Aliás, Thiago, o que você estava fazendo à 00:30? Na hora que chegou
quase 1 da manhã, a hora que o Botafogo informa isso, que loucura. Pô, ele mesmo, o Renato... perguntar isso pra ele, né? Vai que ele tá dormindo, eu quero saber se ele tá dormindo. Né, o cara tá lá, ou se foi igual o Tirone, alta, dormindo. Tá com foi saúde. Eu tava dormindo, eu tava dormindo. Ele só soube hoje. Eu também tava dormindo, mas isso aí nós somos velho, né? O menino tem um cabelo branco, pô. Meu caro Thiago, foi surpresa pra ele, foi. E pra você, como é que foi? E pra comunidade botafoguense? Bom, eu durmo tarde, Tirone, então, de qualquer maneira, estou sempre atento nessas informações aí. Mas ontem, realmente, eu até já meio que estava descansando. Foi surpreendente. Particularmente, eu não acreditava que o Textor fosse tomar essa decisão. Me parece até que fugiu um pouco do feitio de algumas tomadas de posição do John Textor. Mas eu entendi o fato da demissão em 2 pontos. O primeiro é o não prosseguimento desse tal Botafogo Way, que é o modelo que o Botafogo quer implementar na SAF, não só no futebol, mas em outros setores também da gestão de departamento, que é um modelo mais agressivo em algumas tomadas de posição dentro de campo especificamente, de um futebol que você propõe o jogo, que você vai para cima do adversário, que você quer ganhar a partida e que o Botafogo não apresentou com o Palmeiras. Só rapidinho, fazendo aqui uma questão para agregar o que o Versoni disse agora há pouco, né, que ele fez uma comparação do jogo com o Palmeiras em São Paulo, e é um argumento interessante, porque o Botafogo teve uma escalação, na teoria, né, com peças, só teve Patrick de Paula diferente, mas 3 volantes, no caso, ali, o Renato Paiva, ele queria que o Patrick de Paula fosse, de fato, um meio-campista, um armador, tipo um Paulo Henrique Ganso, mais ou menos. E ele depois se convenceu que não dava para botar o Patrick de Paula como um jogador que era responsável pela criação do meio-campo. O Patrick é um volante. E ele foi se desfazendo dessa questão de 3 volantes nos jogos seguintes, até ele começar a armar um Botafogo num esquema tático parecido com o que era utilizado em 2024. Então ele se convenceu que não dava para jogar daquela maneira, mesmo o Botafogo tendo jogado bem com o Palmeiras e até merecia ganhar, porque ele criou oportunidades nesse jogo da Copa do Mundo de Clubes. Ele não criou praticamente nada durante os 90 minutos e até na prorrogação só foi criar quando o Palmeiras se defendeu no segundo tempo com um homem a menos e estava na frente. Então o Botafogo foi se transformando e depois foi jogando de novo num 2-4, foi jogando com o Cuiabano, foi jogando com 2 homens de frente, e aí com o Palmeiras ele surpreende, tendo um time que pouco criou, se defendendo. Então, só fazendo esse parênteses, né, porque ele começou assim no jogo em São Paulo, mas depois ele modificou. E a demissão foi surpreendente para muita gente aqui, ninguém esperava que o John Textor e a diretoria fossem tomar essa decisão de agora terminar o trabalho e contratar um novo técnico, né? Mas a opção foi pela questão do Botafogo Way, de tentar trazer agora alguém que vai implementar essa filosofia mais ofensiva, o Renato, e tem uma questão também que é o Renato Paiva, ele ia ser muito cobrado pelo torcedor, né? Porque a torcida do Botafogo, ela não gostou da contratação inicial do Renato Paiva. O Botafogo, na época, tentou Rafa Benítez, tentou o Tata Martino, tentou o Roberto Mantini, depois ele foi buscar em Portugal o Vasco Matos, que a gente não sabe se ia dar certo ou não, mas ele viria num patamar semelhante ao do Arthur Jorge. O Santa Clara fez um campeonato português somente abaixo dos grandes e do Braga. Na época, o Arthur Jorge também fez um campeonato português no Braga abaixo dos grandes, do Benfica, do Porto e também do Sporting. Então, em tese, a filosofia seria a mesma. Trazer um treinador, né, com esse tipo de filosofia ofensiva para rodar o Botafogo como rodava com o Arthur Jorge. Ele tentou vários técnicos renomados que teriam ali uma paciência muito maior do torcedor. Não deu certo, demorou muito, aí trouxe o Renato Paiva. E aqui ele já chegou criticado pelo trabalho que ele fez no Bahia. Então acho que nesse momento a opção de troca é pela maneira defensiva como foi contra o Palmeiras, e não é isso que o Textor quer para a sequência do ano, e para evitar também uma cobrança maior da torcida, porque se o Botafogo ganha o jogo quando volta ao Brasil, na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é uma coisa. Não ganha, aí o torcedor ia fazer uma pressão enorme, seria um tempo perdido para trocar de técnico, agora tem aí 2 semanas para trazer alguém, começar a treinar
e ver o que dá na sequência da temporada. Mas eu me lembro aqui, palavras textuais de John Textor, quando o Paiva foi contratado. É o técnico certo, é o cara que vai cuidar das categorias de base. Quer dizer, Tironi, você que é um amante da SAF, Eu não. Presta atenção, hein? Detalhe, são uma troca a cada 6 meses com ele. Luiz Castro, Bruno Lage, Lúcio Flávio, Thiago Nunes, Arthur Jorge, Renato Paiva. É um número alto, mas assim, o Botafogo está fazendo coisas com essa administração que eu fico brincando com o Tironi, a gente tem que começar a talvez entender esse mundo novo, que é o mundo dele, é um mundo paralelo, mas o que eu estou dizendo? Não ligamos pro estadual, nem montamos o nosso time ainda. Beleza. Perde lá a Supercopa do Brasil pro Flamengo. Não. Perdeu a Supercopa, a Recopa. Sim, perdeu. Perdeu do Recopa. Não, o nosso ano não começou. E o bicho pegando, o Brasil já pegando, torcidas cobrando. Não, calma aí, fica tranquilo, nós estamos montando ainda. E aí vai trazendo todo mundo, e aí já vende logo 2, 3 de uma vez só, e traz mais outros 3, e aí segue o scout trabalhando. Nós estamos vivendo um mundo desse mundo aí que a gente está tentando entender. Há 11 dias ele deu um beijo no rosto do Renato Paiva e estava ganhando do PSG. E aí agora demite o cara. Detalhe, o Botafogo está classificado na Copa do Brasil, não pegou um grupo simples na Libertadores e classificou também, ganhou do PSG, foi para as oitavas de final da Copa do Mundo de clubes. Vamos falar de desempenho do que está acontecendo? É uma demissão justa? Eu não estou falando do time jogando, eu estou falando dos resultados em si. Copa do Brasil está com a vaga, Libertadores está com a vaga, no Brasileiro já se recuperou bem, está ali entre os primeiros, não é lá o primeiro, segundo, terceiro, mas não está longe. E tinha ganhado do PSG, pegou o grupo mais difícil do Mundial, passou, está nas oitavas. Que não era, muita gente nem esperava o Botafogo lá. Então, me parece um negócio injusto, e eu não estou discutindo nem ele, a qualidade do treinador, nem o jeito que joga. Eu estou discutindo o que ele vinha entregando. Dentro dos resultados, me parece uma demissão injusta. Agora, Thiago, e o que vem por aí é o quê? Mais um estrangeiro? Tironi, essa é a tendência, é o gosto do Textor, né? De gosto pessoal dele, principalmente técnicos portugueses, por uma tentativa de jogar dessa maneira mais ofensiva, propondo o jogo, né? Acredito eu que ele vai no mercado europeu tentar um técnico dessa natureza. O Versoni falou de vários técnicos, né, que foram demitidos do Botafogo, essa troca constante. O Castro optou em sair, ele quis ir lá ganhar uma bolada, ele estava certo, né, e dirigiu o Cristiano Ronaldo no futebol da Arábia Saudita. O Lúcio Flávio era apenas um cara passageiro, né, ali um interino. O Bruno Lage, havia uma opção interna de que ele era o técnico certo no momento errado, porque ele queria fazer algumas mudanças na hora que se imaginava que ele fosse levar o Botafogo até o fim do ano, e aí depois sim começar uma nova temporada com estilo de jogo, algumas opções, né, algumas metodologias que qualquer treinador diferente iria implementar, mas que o Botafogo naquele momento não poderia mudar muito. E aí ele mudou, tirou o Tiquinho naquele jogo emblemático, né, que era uma festa para o Tiquinho, e o Botafogo perdeu. Quando o Tiquinho entrou, fez o gol, mas perdeu o jogo. E aí depois ele foi demitido, ele ia botar o Diego Costa, né, na vaga do Tiquinho Soares, que era um cara que ele tinha confiança, mas que talvez não fosse o momento. Enfim, o Lage fez algumas coisas que desagradaram e o Botafogo optou pela retirada. O Thiago Nunes nitidamente foi um erro de escolha, um erro de avaliação que não partiu diretamente do Textor, foi mais da diretoria e scout, enfim. E aí depois ele fez uma retomada para tentar técnicos mais renomados de fora, não conseguiu, passou muito tempo. Essa metodologia que vocês falaram aí de pouco ligar para o Carioca, para a Recopa e Supercopa, foi criticada aqui, a torcida não engoliu. Os jogadores que estavam em campo e eram eles cobrados ali internamente também não gostaram, porque ele se acostumou a vencer. Ele criou uma casca de ser um elenco vencedor. E aí quando você toma a pancada do Flamengo, principal rival, facilmente na Supercopa, vem cobrança. Perde os 2 jogos para o Racing, 2-0, vem cobrança. Carioca, o Botafogo foi 9º colocado. Ele não conseguiu nem brigar nos 4 primeiros para ser campeão, e muito menos que já seria vexatório por um 3º ano seguido,
a Taça Rio, que era de quinto a oitavo. Né? O Botafogo, quando ganhou nos 2 últimos anos, pegou a taça, botou debaixo do braço, abaixou a cabeça. Muito obrigado, vou tentar melhorar na próxima. Né? Então, essa questão de largar para que a metodologia de fora, você só começa o ano quando tem um campeonato nacional, aqui foi bastante criticado. O Botafogo esse ano perdeu muito tempo de análise de elenco, de contratação de jogadores, escolha de técnico, né? E agora o reflexo está mais ou menos aparecendo. Mas mesmo assim, né, está classificado na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro está agora mais ou menos num pelotão de frente. Mas, repito, acho que a demissão dele foi pelo fato de ter jogado dessa maneira com um time que era possível se classificar, propondo o jogo, que é o modo em que a SAF enxerga, e a cobrança da torcida, e agora a tendência de buscar um técnico com esse perfil no mercado europeu, sim. E para finalizar, meu caro Thiago, e vem jogador também ou não? Ou isso não está no cenário? Vem. Tá no cenário. O Botafogo ele fez essas contratações para o Mundial, pouco surtiu no efeito porque aparentemente alguns jogadores fora de sintonia, né? Mas vão ser importantes para a sequência. O Arthur Cabral vai ser, teoricamente, o centroavante na vaga do Igor Jesus, que vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, com característica diferente. O Igor é um jogador que sai, que busca o jogo, que participa até de uma criação e que chega para finalizar. O Arthur Cabral veio mais pesadão e é um jogador de área. A bola precisa chegar nele. Tem que ter mecanismos para que ele seja abastecido para finalizar. Tem que ver como o Joaquim Correia vai se desenvolver. Já mostrou que tem potencial, tem qualidade técnica, como é que ele vai ser utilizado. E a partir de agora o Botafogo ele tende também a perder alguns jogadores, né? O Al Rayyan, o Arthur Jorge, já disse que tem interesse no Gregory, por exemplo, que vai tentar chegar aqui no Brasil e contratá-lo. O Cuiabano é um jogador valorizado, o Jair também um atleta que pode sair para o futebol da Inglaterra. Então, naturalmente, o Botafogo vai perder alguns jogadores e algumas contratações, elas vão ser feitas sim, contratações pontuais. Como o Textor disse que agora vai ter mais tempo do Brasil e se dedicar mais ao Botafogo, talvez por esse resultado da Copa do Mundo ele queira trazer outros jogadores num patamar Almada, Luiz Henrique, enfim, aí o Botafogo volta de novo a figurar entre os principais para brigar pelos títulos das competições que vai ter pela frente. Meu caro Thiago Veras, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, passando a limpo todas as questões do Botafogo, que acordou sem técnico. E aí, vamos ver o que vem pela frente. Tá voltando o Botafogo para o Brasil para a sequência do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e etc. Muito obrigado, meu caro. Tchau, Tironi, um abraço aí para você, Massini, Versoni. Mais uma vez, obrigado pelo convite, à disposição, bom programa a todos. Muito bem, tá aí então o Thiago Veras falando tudo sobre a questão do Botafogo. Diga, Massa. O John Textor gosta demais do Abel Ferreira e do então, trabalho você me falou isso, mas eu estava pensando, não é exatamente o Botafogo Way que ele quer, o Abel Ferreira, né? Não tem nada a ver. Mas ontem, inclusive, depois do jogo, foi lá, conversou com o Abel, não sei o que exatamente, né? Ela falou na orelhinha do Abel. É mesmo? O Abel Abel larga a delegação, assume o Botafogo? Não. Não estou falando isso. Tô falando, não, entendi. Eu não me surpreenderia se ele desse uma ligada para Leila. Uma cartada? Não, mas não... Não me surpreenderia. É John Textor, né? De quem nós estamos falando. Na qual os dois não se indicam, na teoria, certo? Os dois quem? A Leila e ele? Sim. Eu diria que já passou. Que a relação já foi mais tensa. Não tem chance do Abel sair. Não. O Abel só sai para o dia que o Palmeiras não quiser mais ele. Eu estou dizendo que o John Textor... Entendo. Bom, vamos lá. Com foco maior no Botafogo, o John Textor deve vir mais ao Brasil e pode aumentar o investimento. Lembrando que o John Textor, a Eagle Football, já investiu no Botafogo esse ano aí mais de 500 milhões. Após renunciar aos cargos de liderança do Lyon, John Textor anunciou que se considerará mais no Botafogo, no Daring Brussels, eu tenho que me acostumar com esse nome, que é o nome do ex-RWD Molenbeek, que eu ainda chamo de Molenbeek, tá? Vai demorar um pouco para eu me tocar e passar a usar o nome novo. Daring Brussels, acho que é assim que se pronuncia. E na compra de um novo clube inglês. Ele vendeu a parte do Crystal Palace. Ele tinha comprado a, 700 milhões, vendeu a mais de 1 bilhão e 400 reais. Baita valorização. E agora vai comprar um novo time da Inglaterra
talvez compre um time na Série B da Inglaterra, a Championship, né, que é mais barato de você conseguir um time assim. Tem vários times tradicionalíssimos lá, de muita torcida, que após a ascensão de vários times como menores, né, de pouca torcida, como por exemplo o Chelsea, que nunca foi um time gigantesco na Inglaterra, o Manchester City também não era gigantesco na Inglaterra, e outros times que eram pequenos, minúsculos, e vieram com injeção de dinheiro externo, se tornaram grandes. Alguns gigantescos, antigamente, na Inglaterra, estão na Série B. Então você pode comprar um time desse na Série B, fazer o que fez com o Botafogo. Compra na Série B, o Botafogo já subindo para a Série A, mas não estava ainda jogando na Série A, valoriza o time e consegue aí a projeção internacional. De imediato, a mudança pode significar mais presença no Alvinegro, como informa o GE, Globoesporte.com, esta terça-feira, dia 1º de julho. O empresário norte-americano deve viajar mais ao Brasil para dar atenção ao Botafogo e à Eagle Football. Ele já é responsável por decisões mais importantes de longe. Agora poderá acompanhar mais de perto o glorioso. A presença do Textor pode significar mais dinheiro no Botafogo. Segundo o GE, crescem as chances de que Textor priorize investir quantias maiores no Botafogo. O site diz ainda que o clube está no mais alto escalão da Eagle Football e pode potencializar a holding. Cara, que o Botafogo já era o principal time da holding em questão esportiva, futebolística, isso aí já era fato. É o único time da holding que, quando ainda tinha Crystal Palace também, e com o Lyon e o Molenbeek, que podia trazer títulos, né? O Botafogo ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro. Com o chaveamento atual do Mundial, poderia ser um grande postulante a chegar na final do Mundial, já que o Palmeiras, que eliminou a gente, vai pegar o Chelsea, que é fraco, e o Fluminense vai pegar o Al Hilal. Então, passando pelo Chelsea, digamos assim, a gente poderia enfrentar Fluminense ou Al Hilal. Al Hilal é um time forte, muito dinheiro, mas se a gente conseguir ganhar o PSG, a gente pode ganhar do Al Hilal. Então, a chance de chegar à final era muito grande. E aí na final, amigo, jogo único, tu pode numa bola ganhar o jogo. Imagina o Botafogo campeão mundial. É o único time que pode dar esse tipo de projeção ao Textor atualmente na Eagle. Molenbeek, zero chance. Lyon já foi um time gigantesco na França. Pode voltar a ser? Pode, mas hoje em dia vai demorar muito para isso acontecer. Crystal Palace já está fora da Eagle. Então hoje o time que esportivamente é o carro-chefe da Eagle é o Botafogo. Agora, financeiramente, com o Textor focando na gente, pode ser que a gente veja também financeiramente o time mais importante da Eagle. O primeiro ato de John Textor em sua nova fase foi a demissão do técnico Renato Paiva na segunda-feira, madrugada de domingo para segunda, né? Na madrugada, acabando o domingo, começando a segunda, após a eliminação da Copa do Mundo de Clubes. O acionista alvinegro agora busca no mercado um treinador com características ofensivas para implementar o Botafogo Way na sequência da temporada. Bom, se ele realmente projeta, estão dizendo, né, que ele projeta grandes investimentos, aumentar investimento no Botafogo, tem que começar pelo técnico. Ele esbarrou em grandes nomes importantíssimos do cenário mundial. Muitos não vieram por não querer vir para o Brasil, que muitos entendem que o Brasil para alguns técnicos de Manchester City, de Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, que vir para cá, para América do Sul, é enterrar a carreira, né? Então alguns não querem isso para a carreira, e eu entendo eles, cada um com seu foco na carreira, mas outros não vieram porque o Textor negociou, na hora que o cara se interessou em vir e fazer aí a parte salarial, o Textor queria pagar pouco, queria pagar um valor de salário nacional, salário brasileiro. E um cara que, por exemplo, vamos dizer assim, o Mancini, né? O Mantini, ele que está acostumado com a seleção italiana, Manchester City e por aí vai, pô, alto escalão europeu, ele vai ganhar um dinheirão em euro. E aí tem que converter o euro para o real, é 6 vezes o valor. Vai ser um valor estratosférico. Então, se você quiser negociar com um cara desse patamar, tem que abrir a carteira, chefe. Não tem jeito. Não vai conseguir pegar um Mantini, um Tata Martino, Rafa Benítez, um Sérgio Conceição, pagando o valor que o Paiva aceita. Não vai ser isso. Me desculpa. Então, se é para aumentar investimento, comece pelo técnico. Negocie com grandes nomes, mas lembre que
na hora de assinar o cheque, vai ser puxado. Então, tomara que isso aconteça e o Textor realmente venha com sangue nos olhos, querendo aí realmente aumentar o investimento do Botafogo, para mostrar pra mídia que ele é brabo e repetir aí, quem sabe, 2024, ou melhorar, quem sabe. Eu acho que se ganhar a Copa do Brasil esse ano, tô satisfeitíssimo já. Eu quero um título. Se vier qualquer um deles, eu tô satisfeito. Não precisa vir 2, não. Se vier 2, ótimo. Se não vier, também tô tranquilo. Se vier um só deles, tô felizão. Mas tomara que o Textor venha babando pra mostrar pra todo mundo que ele é brabo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.